Basicamente, a lógica com que o nosso cérebro usa para poder aprender coisas novas e como ele está estruturado e os níveis de inteligência que nós podemos desenvolver, você deve ter percebido que é tão simples adquirir um idioma, ou seja, nós temos todas as faculdades cerebrais responsáveis pela aquisição, pelo aprendizado de um idioma, até uma criança consegue fazer. E se uma criança consegue fazer, eu e você conseguimos fazer também. Agora, tem um detalhe. As crianças fazem isso numa sequência lógica. Qual é a sequência lógica que as crianças usam e que o método Fluente em Libras adotou também? Primeiro, pense aí, por exemplo, em quando você aprendeu, quando você absorveu o português, quando você ainda era um bebezinho, uma bebezinha. O bebê, então, ele está ouvindo. E depois de muitas e muitas vezes ele ouvir aquela língua, a língua que ele tiver contato, o que vai acontecer? De repente ele começa a falar. Ele fala uma palavra, fala uma sílaba, duas sílabas, fala uma pequena palavra. De repente ele começa a fazer frases com duas palavras, 3, 4, 5, e de repente ele já começa a formar frases completas. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com você, de forma natural. Agora perceba que a primeira coisa que um bebê fez, que eu e você fizemos, foi ouvir a língua, para depois nós aprendermos a falar. Existe uma sequência ideal de aprendizado. E como seria, então, com uma criança surda? Com um bebê surdo, por exemplo. Esse bebê surdo, primeiro, ele vai ver a interação social que ele tem. No caso, se ele tiver contato com a Libras, por exemplo, ele vai ver a Libras. Ele vai ver a língua de sinais. Ele vai ver pessoas conversando com ele em Libras. Ele vai ver pessoas interagindo ao redor dele em Libras. E à medida em que isso vai acontecendo, chega um determinado momento em que ele começa a balbuciar com as mãos dele. Ele faz um movimento aleatório, depois mais um movimento, e de repente ele começa a descobrir o seu próprio corpo e começa então a fazer alguns pequenos morfemas, como se fossem sílabas dos sinais. E de repente ele começa a fazer um sinal. Depois ele começa a fazer o sinal com as duas mãos, depois 2 sinais, 3 sinais, e de repente ele consegue fazer frases completas e frases complexas. Foi assim com qualquer bebê surdo exposto à língua de sinais e que tem capacidades cognitivas normais. Assim também com uma criança ouvinte, eu e você, que tivemos contato com o português, nossa língua materna. Nós aprendemos absorvendo, nós estamos absorvendo a língua de forma natural e de forma intuitiva. Ninguém precisou de chegar para você e ficar lá te explicando como que fazia. Olha, abre a boca agora, fecha a boca, faz assim, você tem que colocar a língua entre os dentes. Olha, você tem que fechar os lábios e abrir eles pouco a pouco. Ninguém fez isso. Assim também com o bebê surdo. Ninguém precisa ficar dizendo para ele como é o sinal, apontando, dizendo tantos detalhes de como é o sinal.